E é muito importante que a gente conheça, quanto é informação não ocupa espaço, só faz regra. Então, que a gente conheça, que tenha mais informações e que a gente possa cuidar. A ideia do NUPST é isso, é promoção em saúde. Então, a gente até convive muito com essa ideia de que o NUPST é algo para tratamento, né? Vem para cuidar e muito relacionado à saúde mental. Mas mais do que isso, né? A ideia do NUPST é promoção em saúde. Então, por isso a gente frisa muitas campanhas. Campanha do Novembro Azul, campanha do Setembro Amarelo, campanha do Outubro Rosa. As campanhas que são a época do ano para a gente dar mais atenção àquela situação. Não que não vai acontecer durante todo o ano, né? Que não precisa se pensar no câncer de próstata durante todo o ano. Mas a gente aproveita o mês para a gente focar nisso. E aí, nessa ideia de conversar sobre o Novembro Azul, que a gente convidou o Ayrton, né, que tem experiência nessa área, pela enfermagem, ele tem formação lá pelo Albert Einstein, que não é pouca coisa, né, no Hospital de São Paulo, ele tem bastante experiência nessa área de urologia. E aí o Sidney vem acompanhando enquanto terapeuta também, né, ambos são do PICS, essas práticas integrativas complementares de saúde, que até então a gente tem o PICS aqui no CRIAD, tem sido para os adolescentes, que a gente quer ampliar essa parceria, né, para os servidores também, né, várias práticas. Mas a gente já ofereceu essa parte para eles, só não chegaram até a gente aqui. Não, a gente marcou mês passado, seria no dia do servidor, a gente entrou o dia, né, o dia do cuidando do cuidador, e acabou que a gente marcou o almoço, né, tem almoço, a gente marcou entre a gente não vai faltar oportunidade para trazer. Então é isso, só apresentando, já agradeço mais uma vez, né, pela disponibilidade de vocês para a gente estar conversando sobre esse tema e nos acrescentando. Minha colinha aqui. Gente, então mais uma vez, meu nome é Ayrton, tá? Eu tenho uma extensão grande de trabalho, 38 anos na área de saúde, né? É uma vida. E aprendi e continuo aprendendo, né? Cada dia é um aprendizado. E fui convidado para falar um pouquinho, já que eu tenho um pouco de trabalho na área de urologia, que eu já trabalhei. Então vim falar um pouquinho sobre a saúde do homem, que é importante para a gente, né? Nós homens, porque é a prevenção. E a gente tem que se cuidar, né? Então não é só porque é Novembro Azul que o homem tem que se cuidar no novembro, a gente tem que se cuidar o ano inteiro. E se cuidando, se previne. E a gente aproveita para o mês de Novembro Azul para a gente falar sobre o câncer de próstata, que é muito extenso para o homem, principalmente se ele tem a parte hereditária de pai, avô, tios, irmãos que tiveram câncer de próstata. Então é um alerta, porque a idade, a faixa etária, geralmente para a gente começar a fazer a prevenção do câncer de próstata é entre 40 e 50 anos. Mas se a gente tem, como eu falei, já antecedentes familiares, a partir dos 40 anos, a gente já tem que começar a fazer o acompanhamento na saúde do homem, porque a gente se previne de várias doenças, não é só sobre o câncer de próstata, tem vários tipos de doenças, né? Porque uma coisa interligada à outra, porque o câncer de próstata também pode estar ligado à pessoa por ser diabética, por ser hipertensa, obesidade, problema renal, né? Então, o alerta que a gente faz é procurar a saúde do homem para começar a fazer o seu atendimento prévio, né? Que seja acompanhamento com o PSA, que é feito através do sangue, né? Esse exame, e ali vai detectar sobre o volume do seu PSA, como é que está. Então ali já fica um alerta. E outra coisa também que na área de saúde, na urologia, que começa a chamar atenção na saúde do homem, é alguns desconfortos que a gente costuma chamar na hora de urinar, principalmente a urina noturna. Se a gente vai dormir, a gente quer tirar um sono
bom, né, de 8, 10 horas, dependendo do que a gente precisa ou tem esse tempo para dormir. Aí você começa a dormir um pouquinho, levanta para ir ao banheiro, sente vontade de urinar, chega lá, vai no banheiro, começa a tentar urinar, mas dá aquela desconforto, né? A bexiga já não sai, a urina já não sai com um volume normal que é para sair, sai em pouca quantidade e sem jatos, né, de urina, que é o normal que a gente costuma urinar. Então, quer dizer, é um alerta, porque isso pode estar, você pode estar fazendo um quadro de uma prostatite. O que é uma prostatite? É uma inflamação da próstata, então já é um alerta, porque principalmente o desconforto de toda hora, porque quando você foi no banheiro e não conseguiu urinar adequadamente com aquela vontade que você sentiu de urinar e não conseguiu urinar, quando você vai deitar, a bexiga relaxa. Quando você deita e a bexiga relaxa, você vai sentir a vontade de novo de ir no banheiro. Então, conclusão, você não consegue dormir direito e sentindo um desconforto por causa de você ter a sensação da bexiga estar cheia, né? E realmente ela está, mas você não consegue urinar. Então é um alerta. E você, quando vai começar a fazer o seu acompanhamento no urologista para saber sobre a próstata, você tem que passar informações para o urologista. Se teve já familiares com problemas da bexiga, que teve problema de próstata, né, do câncer de próstata. Então, quer dizer, são exames acompanhamento que você tem que estar fazendo todo ano, uma vez pelo menos no ano. E quando tem uma interrogação de algum problema, de algum sinal, que a gente chama de diferenciado da sua micção, né, o médico vai te pedir outros exames mais específicos. No caso de um ultrassom, que ali ele vai avaliar o volume, o tamanho da bexiga, como é que está, da próstata, né, em si, e ele vai acompanhar, vai pedir sempre o PSA e o exame de toque, que o exame de toque é mais fundamental do que o PSA, porque o PSA ele dá um parâmetro mais ou menos do que como está a sua próstata, mas o toque é o ideal, porque a nossa próstata realmente é lisinha. Quando ela está diferente, entendeu? Quando ela aumenta o volume dela e ela parte para tipo de um sinal alerta de que seja um tumor ou alguma coisa assim, ela fica diferente. O médico sente na hora do toque, a próstata fica um pouco áspera, fica um pouco mais volumosa e mais endurecida. Então é aí que ele avalia mais ou menos como está a tua próstata. E se você se refere para o médico na sua visita lá com o médico, no urologista, e você passa suas queixas para ele em relação de questão de urinar, sente dor, ele vai passar um relaxante muscular de acordo com cada a dosagem de miligrama e vai pedir uma ressonância, porque ele vai analisar como é que está a sua próstata, porque ela não deixa de ser já um sinal de um tumor, de um câncer de próstata, que o câncer de próstata ele começa como benigno e ele depois se torna-se maligno. Agora, quando as pessoas, os homens, não fazem a prevenção no início, né, de quando tem que começar a procurar fazer, já deixa para ficar, porque tem muito homem, por questão de machismo, não vou no urologista porque não tem só o PSA, tem um toque. Não, eu não vou deixar o cara fazer o toque, porque né, não é a minha, não é um desconforto, porque eu sou machão, vamos dizer assim, com às vezes as pessoas analisam, e não é bem por aí. O toque só é feito quando o PSA dá algum indicativo? Não, nem sempre, porque é uma maneira para ele afirmar de que a próstata está... Mas o PSA,
do normal. Ele né? pode dar normal um pouco a mais diferenciado do valor normal, que é até 4, mas ele pode, a próstata pode estar em alarme silencioso. Então, através do toque que ele vai sentir o volume e como está o aspecto da próstata. Então, o PSA nunca tem que ter o PSA, mas tem que ter o toque sempre. O toque não vai é substituir o outro. fundamental. O toque o Mesmo PSA que o homem faça todo ano. É um complemento, o PSA. Entendi. Não, porque a gente ele não escuta faz. muito, agora tem o PSA, não precisa Não, mais mas fazer o o toque. PSA é um complemento. É O mito. ideal é o toque. Agora, não é que toda vez que você vai no urologista que você vai fazer o toque. Ele vai ver ali, pelo acordo, pelo acompanhamento do resultado do PSA, ele vai avaliar, hoje eu vou fazer o toque. Às vezes você vai 2 vezes, 4 vezes, às vezes ele marca no ano para você ir, e às vezes nessas 4 vezes só vai fazer o toque uma vez. Porque aí ele vai ver também, se basear pelo ultrassom que eles geralmente pedem, quando vê que está diferenciado. Porque ali no ultrassom vai estar o tamanho, a espessura, entendeu? Tudo diferenciado que no PSA não aparece. O PSA só vai dar a diferença do valor. A evolução do câncer de próstata é muito rápida. Por exemplo, se o homem for no urologista todo ano, a chance dele ter é mínima, ou assim, de um ano para o outro pode acontecer dele. É porque existem vários tipos de tumores e às vezes o câncer de próstata, ele às vezes é muito silencioso. Por isso que se diz, vamos fazer a prevenção, que começa dos 40 aos 50. Mas como eu até falei, não sei se você estava aqui, se você tem, a pessoa, o homem tem o pai, o avô, o irmão, os tios, já é um ponto de interrogação, de alerta, de que você pode ser, que eles acham até hoje, né, que é hereditário. Então você tem a probabilidade de ter um câncer. Então, aí fazendo um acompanhamento é o ideal, porque o processo é muito lento e pode-se, ao chegar a nem precisar fazer a cirurgia. Agora, tem muitos casos que os homens deixam passar muito tempo e quando começam a sentir um desconforto até de urinar, porque tem uns que até começam a urinar só desperto quando começa a urinar sangue. Mas ali já o tumor já está bem evoluído, está crescido, então aí parte para a cirurgia, para uma quimioterapia, para uma radioterapia. E outra coisa também que muito homem acha e pensa que vou fazer cirurgia de próstata e não vou conseguir mais ter relação com a minha mulher, com a minha companheira, e não existe isso, não tem nada a ver uma coisa com outra. É igual como muitos homens, às vezes, muitos não querem fazer a vasectomia porque acham que vai ficar estéril. E não fica, não tem nada a ver. Aí fica empurrando para a mulher, não, a mulher que tem que fazer a ligadura, entendeu? E não é. Então, quer dizer, e a cirurgia do homem é muito mais fácil do que fazer a ligadura da mulher. Mas aí outros, não, porque de repente eu não sei se eu vou ficar com a mesma mulher, entendeu? Então eu não vou fazer a cirurgia, a vasectomia, então, entendeu? E também não vou ficar... Para acesso a esse tipo de intervenção cirúrgica mesmo, pelo serviço público, ele é muito mais complexo para o homem em relação a essa questão da vasectomia. Sim, não, e agora com a saúde do homem, que é uma coisa que é nova, quer dizer, nova entre aspas, está sendo muito a procura agora na saúde do homem, porque os médicos já têm as enfermeiras que passam, os homens passam pela triagem, tanto para fazer vasectomia, como para acompanhamento do PU de próstata, né? Eu tenho interesse de fazer vasectomia, mas nunca consegui pelo município, já tentei diversas vezes. Não é fácil, eu acho que ainda tem até aquela cultura de fazer a maquiadura e fazer Porque o parto. tem que eles aproveitam, né? Do urologista te encaminhar para um posto que tenha saúde do homem, que lá é específico. Porque vê um lugar que é muito bom, que existe, não aqui eu não sei muito bem te dizer, mas no Rio, é pela UERJ, pelo Pedro Ernesto, que a parte de saúde do homem é dentro de um hospital que era um posto de saúde, que agora virou
ambulatorial, que é o Piquet Carneiro, ali perto da Mangueira. Ali a saúde do homem, ali o atendimento é 10. Aqui em E Calvino, tem uma avaliação muito grande ali, muito boa. aqui em Calvino tem um posto que tem um referência saúde do homem. E eu não sei te dizer muito não, aí eu não sei muito não. Mas provavelmente eu acho que no São José Operário, eu acho que tem sim agora, estão implantando a saúde do homem. A gente já começou, né, a busca para não deu trabalhar, Azul, com o Fábio, enfermeiro da saúde do homem, né? Que ele entrou de férias agora esse mês. E a gente pode buscar saber como é que é o recurso aqui. Porque E aonde é? No saúde... São José Operário? Não, então, vou ver com o Fábio. Eu sei que ele é responsável por essa parte, mas não sei fisicamente onde fica, né? Eu acho que é São José Operário, sim, né? eu acho que é. Porque até essa questão, quando fala saúde do homem, eu fico assim, o que é a saúde do homem? Porque assim, a saúde da mulher a gente já sabe, né? É ginecologista, até assim, depois de cardiologista. Eu não sei o que é considerado saúde do homem, nem a partir de que idade, porque a fala, né, a gente, eu vou quando eu sinto alguma coisa. E a gente não está falando de sentir, a gente está falando de prevenção, né? De exames anuais, quais são esses exames, Não, né? mas a saúde do homem em si, agora pelo SUS, não é só do câncer de próstata. Ele agora é um médico até para os DSTs também, né? E está sendo bastante procurado. Agora eu sei que em alguns lugares tem que ter encaminhamento pelo urologista. A pessoa vai no urologista e ele te encaminha para a saúde do homem. Entendeu? E dali da saúde do homem, o que é tratado, tudo que é benigno, o que é maligno, eles mandam para outro setor. Entendeu? E no caso do tumor benigno, né, que a gente chama e aqui a colinha que a gente esquece um pouquinho, muita coisa, que a gente chama de HPP, né, que é a hiperplasia benigna do homem, HPP. Então, quando ela é benigna, ela é tratável. E às vezes não precisa operar. E às vezes tem tumores, que existe um tipo de um tumor, que ele é silencioso e ele é lento. Ele às vezes demora 10 anos, quando aparece já ele ali como benigno, leva 10 anos para ele começar a crescer ou mudar o tamanho dele. Ou ele fica estacionado no mundo. Então você vai ficar um bom tempo, um longo tempo, acompanhamento pela urologia, pela saúde do homem, acompanhando para ver o volume, aquele crescimento ou não daquele tumor. E é bom, porque a pessoa não deve parar de ficar no acompanhamento. E sempre nesse acompanhamento ele pede sempre o PSA, para ver se cresceu, se deu alguma alteração no número. E eles pedem às vezes um ultrassom, e para esse que faz um acompanhamento já extenso, o que eles fazem? Eles pedem uma vez por ano, pelo menos, ou cada 2 vezes ao ano, uma biópsia, para colher o material daquele tumor que está ali, para ver se ele está estacionado, se ele evoluiu para uma outra área, né? Porque pode dar, mesmo que seja lento, ele pode dar uma metástase. Então, quer dizer, acompanhado por esses exames, né? Pela biópsia, que aí colhe o material e é mandado para análise para ver o grau e o tipo do tumor, mais ou menos, porque são menos tumores. Isso aí, essa parte eu já não sei me dizer, porque é os urologistas mesmo que sabem, né? Tem vários nomes, vários tipos de tumor. Fazer um parênteses sobre saúde do homem. Isso, e acontece que, por isso que eu digo, eu falo, comento sempre para as pessoas, não, você tem que ir, você tem que acompanhar, porque é mais fácil você ficar na prevenção do que remediar. Então, quando às vezes a pessoa vê, o cara quando vê, vamos dizer, eu não vou porque eu não quero fazer o toque, que ninguém vai, não é para mim, não é a minha, não é a boa. Então, quando ele vai para o médico, ele já vai naquela fase que já está perdido o caso, quer dizer, não tem outra alternativa, é cirurgia, é quimioterapia, radioterapia, e já está tudo tomado, e às vezes já tem até metástase, né? E quando opera já não dura, o tempo é muito curto.
para a situação da doença, né? E é isso. E eu queria até, estou segurando aqui para ver se termina bem, porque eu quero até falar um depoimento meu que eu quero fazer. Deixa eu Entendeu? falar, né, da questão da saúde do homem. Quando a gente pensa nessa questão da prevenção, né, e foi algo que saiu das perguntas, né, daquele formulário de saúde, não, nenhum espanto de que a maioria dos homens fala, não, eu só vou quando eu sinto alguma coisa, eu vou ao médico quando eu sinto alguma coisa. E aí a gente pegou o que é preconizado enquanto saúde. Entende-se que o homem deve procurar a partir dos 30 anos fazer esses exames de rotina, né, a partir dos 30 anos. Eles falam check-up, né? É o check-up. Eles falam até que, assim como as meninas, né, vão na adolescência a ginecologista ou ginecologista, os meninos também iriam, e eu nem sabia que tinha esse nome, ebiatra, que é o pediatra do adolescente. Né? Os meninos devem passar em geral do pediatra para o ebiatra. Não é costume nosso, né? Os meninos, os homens, né, vão ao pediatra enquanto são crianças, né? As mães levam ao pediatra, e depois, quando Deus quiser, né? Não vai na adolescência, não vai na fase adulta. E isso é importante para os nossos filhos também, né? Pra gente ver que não, ele já está com 11 anos, já está com 13 anos, não precisa mais ser o pediatra. Acho que até a própria classe médica, eu acho que eles não têm um consenso De orientar, com né? relação a isso, porque você leva o seu filho, aí depende. Dependendo da idade, tem médico que atende. Tem médico que não atende. Fala, eu não atendo porque eu não sou Já não é pediatra. pediatra, Ou não é outro, mais, não, mas eu na verdade, atendo não é mais. porque é complexo, entendeu? Eu até entendo que a pediatria é uma especialização, mas pronto-socorro é pronto-socorro. Então, pronto-socorro você não atende no momento especialização, você atende a emergência. E aí, o contrário também acontece, porque a UPA de São Pedro é até 14 anos. Mas eles, depois eu tenho um amigo que faz plantão lá e ele não é pediatra ainda, eles são todos Então, é pediatras, complexo. né? E atende criança e não é para você ter uma pediatra. ideia, lá na unidade do Degás de Campos, as unidades fechadas, elas costumam ter médicos de plantão na unidade, um dia de médico, para adolescente, óbvio. Em momento algum seria o servidor. Não, possível. Entendeu? E a médica que existia à época que eu trabalhava lá era uma ginecologista. Médica, Mas médica. ela era médica, a especialização dela era ginecologia, não tinha nada a ver. Isso. E aí, então, a partir dos 30 anos que eles consideram exames de rotina: sangue, fezes, urina, avaliação pulmonar com raio-x, espirometria e oximetria de pulso, teste ergométrico, aferição de pressão arterial e o exame de próstata. Esse já é indicado, mas essa na rotina do homem é a partir dos 40 anos, né? Para diagnosticar. E aí o que fica com o meu dever de casa é ver isso, então, onde exatamente, né? Porque eu acho que é o primordial, né? Onde Aonde você fazer, né? indicar. A gente consegue fazer isso aí, porque a teoria é muito bonita, mas a prática também. Como é que vamos fazer? Ultrassom? A pergunta de que eu falei, não fazer ultrassom de. A não ser que eu plano de saúde. Então, esse mês agora. Falar nisso, Esse tá mês em- agora até tá tendo, não sei se o campanha. Luiz divulgou um videozinho falando, ele ficou 15 dias aqui, né, aquele a caminhão, e campanha agora da tá carreta da saúde está em Tamoio agora. Ele esteve aqui no Jardim Esperança até Não acabou não, mas agora tem Tamoios, né? Agora foi para Tamoio. Agora Estava no Jardim, não. É só novembro, não. Só novembro. há vários anos, até o oftalmologia faz. Isso. Tá fazendo 6 anos já. No grupo, eu passei um videozinho Ó. do Novembro Azul, do que Cabo Frio estava disponibilizando para os homens. Né? Eu Posso achei até falar interessante os Cabo 6 Frio exames. fez. Está fazendo eletrocardiograma, exame de vista, densiometria óssea, PSA do sangue, né? O que mais? Exame de vista, falei. PSA. Tem mais 2. Ultrassom de abdômen e de próstata. Deixa eu pegar o vídeo. Entendeu? E tem mais um outro. Mas o ultrassom, ela, na mesma hora médica que faz o ultrassom, ela te fala ali, olha, você tá pegando mais, tá com o fígado um pouco gorduroso. Ela vai gastar? Não vai gastar negócio de Aí ultrassom? ela vê ali, ela faz. Precisamos fazer ultrassom. Da próstata, ela vê ali e ela fala, olha, tá com... Aonde é?
Está agora no pronto-socorro de Tamoios, na avenida principal ali de Tamoios. Está bem lá na porta. Eu sei que eu tive lá na casa, tá lá. Inclusive até ganhei uma camiseta deles lá, da saúde, no Novembro Azul. Mas eu tive primeiro quando eles estavam no jardim. E no jardim eu fiz os exames lá. Mas é o dia 15, Esse ônibus é do governo do estado, igual itinerante? Provavelmente. Mas é do município, o município está fazendo É, propaganda. prefeitura. É. É prefeitura. Ó, exato. Exames como ultra de abdômen total, ultra de próstata e abdominal, Isso. exame PSA para rastrear o câncer de próstata. Isso. As mulheres também podem Ah, é. aproveitar Foi a revista da mamografia. Continua, né? Tudo o bem. sucesso da campanha Outubro Rosa. Aí são ligados. Se você mora na região da Grande Jardim Esperança, venha nos visitar até o dia 14 de novembro em frente ao Hospital Cotime Cardoso dos Santos. Depois disso, estaremos em frente ao SEAD do Tamoios, de 16 a 30 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8 às Aí 18 faz de meio de dia. Para garantir um atendimento eficiente, traga seus documentos, identidade, A blusa deles do vilão. comprovante de residência. O atendimento será legal, por né? chegada. Cuide da sua saúde. Secretaria de Deixa Saúde. depois, né? Cabo Frio. Não por ordem de chegada. Esse mês ainda tem. Realmente, durante um ano a gente vê. E a questão da São vasectomia 50 também, atendimentos né? por dia. Sim, precisava muito ver isso. Ana, são 50 atendimentos por dia que eles fazem, entendeu? Tem que chegar lá. Bom, eu vou dizer para você, eu fiquei o dia todo. Eu cheguei lá às 7h30 da manhã, saí às 4 da tarde. Mas fiz todos os exames, entendeu? Só que o resultado só vai ser entregue a partir da primeira semana de dezembro, aqui na São José Operário. Entendeu? Eles vão entregar. Mas foi muito bom. Será que a Fernandinha veio aí, não? Acho que veio com uma bombinha, né? Ela falou para mim que estava com um pepino lá, resolvendo lá. Quais são os sinais e sintomas do câncer de próstata? Então, o que eu te falei, um deles Ele é urinar, que urinar com pouca quantidade, pouco volume. É, vontade, É, né? isso, porque começa, às vezes, um alerta é mais que começa, às vezes, por uma prostatite, uma inflamação da próstata, né? Porque aí o médico vai entrar com antibiótico durante 15 dias, vai entrar com relaxante muscular, que é para a bexiga relaxar, e ela relaxando você consegue ter uma quantidade, um volume maior, com um jato, porque você quando começa a sentir incômodo, você não consegue urinar nem com jato, uma quantidade que te dá de 5 a 10 ml, não é um volume que a gente urina normal. O normal da gente é 150 ml, 200, às vezes até mais. Principalmente quando a gente toma sem energia, né? É quase o leite. Né? Se for litrão, né? Ela vai vir. Ela está com o menino lá dentro, eu nem fui Tá, ver. então, é o seguinte, o que eu tenho é um depoimento meu. Peraí, deixa eu respirar fundo aqui, que a emoção é grande. Eu tenho um câncer de próstata há 6 anos e descobri no início, e hereditário, né? Porque meu pai, meu avô, meus tios, mas eu descobri no início uma prostatite que eu tive por uma questão de dificuldade para urinar, e aí fiquei assim, meio apavorado, entre aspas, porque quando a gente é da área de saúde, a cabeça da gente não pensa que nem uma pessoa leiga, a cabeça da gente já vai lá na frente. Eu falei, caramba, não é possível, se eu não estou conseguindo urinar, estou com essa dor, esse incômodo, eu devo estar com um tumor e daqui a pouco eu estou lá na quimioterapia, eu estou careca, a cabeça da gente vira uma bola de neve, quando a gente sabe da situação, e quando a gente trabalha na área, como eu trabalhei na urologia, eu via, né? As pessoas entravam de uma forma, saíam às vezes de outra forma, ou quando conseguiam sair, mas quando pessoas que não se cuidavam. Eu não, eu me cuido, e foi uma descoberta de imediato, de alerta. Eu fazendo uma revisão, como eu faço, um check-up todo ano, e aí eu fui pedir um médico, eu queria um urologista, que eu estava sentindo desconforto, eu estava, ele me encaminhou, aí pedi o PSA, do PSA e deu um pouco alterado, ele falou, não, vamos fazer um ultrassom, ele fez o toque,
Aí no ultrassom ele me encaminhou para a saúde do homem, que é lá na UERJ, onde eu faço, e ali eu estou sendo muito bem tratado. Já fiz 3 biópsias. O tipo do tumor que eu tenho, graças a Deus, no modo Z, graças a Deus, não é um dos piores, mas meu primeiro impacto, quando o urologista, que foi o chefe da urologista da oncologia da UERJ, que me deu o resultado, eu estava 4 horas da tarde, sozinho no consultório, sem ninguém, e o médico falou assim: cara, você está com um tumor, você tem um câncer de próstata. E aí? Fiquei sem chão. Aí eu falei: o que eu vou fazer? Eu respirei fundo, liguei para 2 pessoas da minha família e falei: bom, estou indo embora para casa, eu moro aqui em Cabo Frio. Aí ele ia embora. Naquele dia foi péssimo para mim. Aí ele marcou para mim fazer uma ressonância, eu fiz a ressonância e aí constatou que era um dos tipos de tumores silenciosos. Eu já estou com ele 6 anos, ele continua do tamanho de um caroço de feijão, quer dizer, o tamanho do volume do tumor, que está ligado à próstata. Mas eu não deixo de fazer o acompanhamento. Cada 2 anos, 2 vezes por ano eu vou lá, como agora em dezembro eu tenho que retornar. Estou na luta aqui em Cabo Frio, que não estou conseguindo fazer a ressonância que ele pediu, mas no ultrassom que eu fiz já deu que aumentou o volume agora. E provavelmente ano que vem talvez eu vá ter que operar, porque cresceu um pouco, mas o primeiro impacto foi muito ruim para mim, entendeu? Porque, já pensou? Porque tem muitos médicos, principalmente os oncologistas, eles são muito grosseiros nas palavras dele. Já pensou você ouvir no consultório médico: cara, você tem um câncer, que é um câncer que eu não sei se é maligno ou se é benigno. Agora, você tem que operar. E eu não sei como é que vai ser. Eu vou te encaminhar para o setor de oncologia. E aí? Aí eu chego lá na oncologia, que eu fui encaminhado para a oncologia primeiro. Aí quando ele viu o resultado da ressonância, o médico falou: realmente, você tem um tumor, você está com câncer, mas ganhou a sorte. Como o médico fala para você: você está com câncer e ganhou a sorte? Por que ele quis dizer isso? Porque é um tipo de tumor que não é tão agressivo. Tanto que eu estou com ele há 6 anos. E agora ele começou a crescer, evoluir. Mas eu já questionei com você um pouco, com a parte de saúde, né? Eu precisei fazer uma reposição de hormônio. E toda reposição de hormônio mexe com a próstata. Quando eu voltei agora lá no consultório, a médica falou: já vou fazer o teu encaminhamento para operar. Você não está mais, doutora? Não é assim não, vamos devagar. Aí eu falei: olha, precisei fazer uma reposição de hormônio e eu sei que o hormônio vai mexeu com a minha próstata. Então vamos fazer o seguinte: a senhora quer um ultrassom e uma ressonância para mim. Ela falou, ficou me olhando, falei: a senhora faz favor, o chefe da equipe da urologia, que é o meu médico, a senhora liga para ele e conversa com ele. Aí ela falou com ele, junto eu com ela no consultório, e ele falou assim: olha, faça o que ele está pedindo, vamos pedir um ultrassom e uma ressonância. Eu parei o hormônio, depois voltei na médica, falei: doutora, parei de fazer a reposição hormonal, porque alterou meu PSA. Meu PSA de 5.000 foi para 9. Já é a fase de operar e já de um alerta assim de operar e fazer radioterapia e quimioterapia. Mas se eu não tivesse passado por ela da minha reposição hormonal, eu já estava na faca fazendo coisas que não havia necessidade. Eu fiz agora por minha conta, porque a médica mandou retornar mês que vem, mas eu por minha conta repeti meu PSA,
que deu quando eu fui de imediato nela, que foi em agosto, que dava 9, eu fiz agora esse mês, sabe quanto que está? 7,1. E está descendo, porque eu parei de tratamento hormonal. Entendeu? Então, são outras coisas, alertas que a gente tem que fazer e passar para o médico, para ele não tomar uma outra consulta de que pode ser esperado e avaliar, ver o que está acontecendo além disso. E agora, em dezembro, eu vou fazer outro PSA e eu tenho certeza que ele vai estar mais baixo. Você parou de fazer reprodução hormonal? Sim, entendeu? Que é a testosterona. Mas injetável? Ou... Injetável. Mas foi porque a médica mandou fazer, porque eu questionei algumas coisas para ela. Então vamos fazer uma reposição. E eu na hora também não me liguei. Ela simplesmente falou, pode ser que mexa um pouco com o seu PSA. Que ela perguntou, está fazendo PSA? Ela escutou. Eu só não expliquei a ela que eu tinha já muito bom. Então, que senão talvez ela nem tivesse passado. Porque ela mandou fazer 10 aplicações, eu cheguei a fazer 6. E ele subiu muito rápido. Entendeu? Então, o médico lá, sem saber, já, ó, vamos pedir exame para operar. E desnecessário agora. Mas eu sei que mais para frente, porque ele pode não ficar só estacionado. Ele pode evoluir. Entendeu? A tendência dele é evoluir, mas é muito lento. Mas eu procurei também outros tratamentos. Ou seja, que é uma coisa, não é nova, mas é uma coisa que agora está dando boom, que é a ozonoterapia. E eu comecei a fazer ozonoterapia. Eu faço quaterbi, ozonoterapia retal, e faço outra coisa, que é autohemoterapia, que retira 5 ml da gente do sangue e o nosso próprio sangue é administrado no glúteo. Só que eu estou fazendo com um volume também incluindo de ozônio junto com o meu sangue. E outra, esse autoimunoterapia, ele é autoimunidade, serve para estabilizar várias coisas. Outra coisa, eu sou diabético, parei de tomar minhas medicações não por rebeldia, porque minha glicose normalizou depois que eu voltei a fazer a aplicação de autoimunoterapia. Minha glicose chegava a 200 e pouco. Hoje em dia ela está 94 e 96. Para que eu vou tomar fármaco à toa para acabar, mexer com outras coisas? Melhora a minha, que não estava nem melhorando a minha glicose. E mexendo com o meu próprio organismo para outras coisas. Então eu estou reduzindo, estou acompanhando. Hoje ela deu um pouco alterada, mas eu sou uma pessoa mega ansiosa. Já estava ansioso e tem que vir para cá hoje. Estou com ansiedade de outros problemas que eu tenho para resolver. Então, e ela alterou, hoje ela estava 133, mas ontem eu caí, comi um sonho, comi um doce, um bolo de chocolate que é mais sequinho, esqueci agora o nome dele. Comi 2 pão doces e ainda bem mais, eu não janto. Mas eu tomei um copo de Nescau, então ela teria que esperar ela estar afetada, né? Mas está até para baixo tudo que comeu. A ozonoterapia tem me ajudado muito. Entendeu? Lá no Pix também, né? Pelo Pix, onde a gente trabalha, eu e o Cid. Rua do Pomar. Na Rua do Pomar, ali perto do. Quando vocês quiserem lá Eles visitar. têm E às quinta-feiras a gente está vindo aqui. Mas é de manhã. Eu estou vindo aplicar reiki e a outra colega Sônia está fazendo barra de axis nos meninos. Mas está aberto também para eu já fiz. as pessoas também daqui. Tá bom? Agora eu vou passar um pouquinho para o Sidney falar um pouquinho, que eu acho que eu já falei até demais do que eu achei que ia falar. Mas obrigada. Desculpe da emoção. Tá bom. Obrigada pela confiança. Depoimento. Ainda bem que deu certo. Peraí, deixa a Nair falar um pouquinho, depois você fala. Vai. Obrigado. Tá. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite aqui do Núcleo, né? Me chamo Sidney, eu tenho 43 anos, eu sou psicanalista e terapeuta em constelação familiar.
trabalho no Núcleo PIX com constelação familiar, que é uma terapia que busca encontrar problemas de relações que a gente tem com a vida dentro de uma origem dentro da sua família, seja até a sua gestação, momentos que você passou de hoje até dentro da barriga, e também energeticamente estudando o que pode ter acontecido dentro do seu sistema familiar, pais, avós, bisavós, que impactam, se transformaram em padrões e vem se repetindo ao longo do tempo, né? Aquele famoso dedo podre para isso, ou coisas que, por mais que a gente tente mudar a situação, acaba acontecendo a mesma coisa. E por que eu estou aqui para poder falar também sobre a questão do Novembro Azul? Porque existem estudos e comprovações de que o estado emocional ele gera um desconforto físico que vai gerar uma doença, né? Então, como o Ayrton falou, né? Ele está ansioso, a taxa dele de açúcar, né, subiu. Então, houve uma baixa de resistência, né? Aumento de resistência na insulina. E dentro da questão da saúde do homem, o homem ele é ensinado desde pequeno que ele não deve demonstrar sentimento, não pode falar sobre si, de certa forma negligenciar a sua saúde, porque a prioridade sempre vai ser da mulher, até porque ele vai ter pouco tempo, porque na maioria dos casos o homem que vai mais para trabalhar, então tem menos tempo, pouco tempo que tem, vai querer descansar, vai querer curtir um pouco a família e não vai ter tempo para colocar para o médico, que acaba sendo colocado como uma besteira. E a gente fala de médico de medicina tradicional, mas também a gente precisa pensar que o emocional, a cabeça do homem, precisa estar bem cuidada, precisa estar com a saúde emocional em dia, equilibrada, para que você provoque menos coisas para você, né? Traga muito mais saúde, você consiga se resolver bem, para que essa questão física ela não interaja, né? E acabe provocando uma doença. Por exemplo, o Novembro Azul ele é direcionado muito mais para o câncer da próstata, mas também ele engloba todas as outras doenças, né? A real saúde do homem. Mas falando exatamente como a próstata, o câncer da próstata emocionalmente ele está ligado à questão da masculinidade, da aceitação da masculinidade do homem. Significa que você, eu posso ter câncer de próstata e só por causa disso eu sou gay? Não. Quando você fala sobre a masculinidade, você está falando sobre tudo aquilo que engloba a questão do homem, do ser homem. Que às vezes, você está com uma mulher que tem um corpo perfeito e você está fora do teu peso, você não aceita o seu corpo, você acha o seu pênis pequeno demais, fino demais, grande demais, grosso demais, você não tem uma boa relação sexual, ou você tem muita ansiedade, você não consegue ter uma noite prolongada de sexo e acaba se julgando pela sua performance, ou se preocupa muito com a sua performance, e aí gera uma ansiedade e acaba não conseguindo chegar ao orgasmo, ou chegando ao orgasmo muito rápido. Isso também está incluído sobre a masculinidade, né? Porque você acaba se sentindo menos homem, um homem diferente, não sobre gostar de mulher ou gostar de homem, mas como que você lida com a sua parceira, né? Ou o seu parceiro, se for o caso. E isso está incluído quando você começa no campo inconsciente, né? Fora do racional. Aquele incômodo, você não tá tendo dificuldade de transar com a sua esposa, porque ela não quer. Aí, às vezes você pode perguntar, será que sou eu, né? Será que eu não estou fazendo direito? Será que não estou sendo homem o suficiente para ela? E isso vai ficando tão guardado, porque dentro do inconsciente ficam todas as informações que a gente não lembra. E aí acontece, tudo aquilo que não lembra é um acúmulo de coisas aonde a gente vai externar. Todos os nossos movimentos de ações, de pensamentos, de relações, eles são baseados não naquilo que a gente pensa, não naquilo que a gente raciocina, e sim naquilo que a gente não guarda, naquilo que está preso, que na verdade que a gente guarda, que a gente não se lembra, daquilo que fica preso dentro da gente, e por defesa, o racional ele não joga para frente, mas você vai agir disso. Por isso que às vezes as pessoas estão envolvidas com vício de bebida, vício de cigarro, vício de comer,
né, vício de sexo, às vezes elas tentam até parar, né? Eu vou fazer uma dieta, eu vou procurar isso, vou procurar essa outra forma de fazer. Mas eu sou fraco o suficiente. Não, porque algo dentro do seu inconsciente diz que se você não fizer isso, você não vai estar compensando a sua falta, você não vai estar compensando o seu problema. Por exemplo, a pessoa que come demais, né, que tem a gula, que tem problema de compulsão alimentar, ela come porque ela precisa, é o momento que ela tem, se a gente for perceber, toda vez que a gente está comendo ou bebendo água, na maioria das vezes a gente não está pensando em nada, porque o corpo está recebendo isso como uma forma de prazer. É o momento que você está tranquilo, você se equilibra, e aí o corpo, quando você está comendo, você está jogando um prazer para o teu corpo. E se você não tem esse prazer na vida, um prazer numa relação, um prazer dentro do prazer, você vai acabar comendo mais, porque é onde você vai jogar o prazer para você. No caso... Isso vai acontecer muito em jogos de azar, né? As pessoas cada vez mais compulsivas em relação a isso. Sim. Também tem até um colega que está malzão com isso aí. Jogo do tigrinho, aquelas coisas, né? O cara não consegue parar. Dentro da psicanálise, né, e até da psicologia também, a gente diz que todo excesso é uma falta. Então algo nessa pessoa está faltando e ela começa a exagerar para poder suprir aquilo que nunca vai ter fim. É como se fosse jogando tudo num buraco negro, sabe? Vai colocando, não tem fundo, não vai preencher de forma alguma. E cada vez mais, se a gente for perceber, a gente sempre conhece alguém que tem um excesso, um vício em alguma coisa. Se a gente for perceber, aquela pessoa, ela sempre vai aumentando o fato dela. Se for de compras, se for de comida, se for de bebida, se for de jogos, se for de cigarro, essa compulsão, ela sempre vai aumentando, porque, poxa, já joguei 5 maços de cigarro e não aconteceu nada, então vamos colocar 10, vamos colocar 20, e vamos colocar tudo. Se eu compro, me sinto feliz, eu estou triste, eu vou comprar mais para ver se eu fico mais feliz. Na verdade, ela está jogando nesse buraco negro que não vai encontrar felicidade. É aquele momento que vai startar essa felicidade dela, como no exemplo que eu dei de comer, e aí, logo depois, vai voltar essa tristeza. Né? No caso da próstata, sempre vai, porque se a gente tem um problema de relação, né, se isso está relacionado dentro do campo inconsciente, dentro de problema de relação, vai ser o mesmo sistema, porque você vai dar, vamos supor que é uma questão de sexo dentro da sua parceira. Você vai lá, você consegue e talvez você perceba que ela não chegou ao orgasmo, ou ela reclamou, ou ela não quis transar naquele dia, ou ela não está querendo durante mais de 2, 3 meses, né? Tem casais que estão há 1 ano sem transar e o cara não sabe o porquê, porque ele não aprendeu a dialogar, ele não sabe falar sobre ele mesmo, né? Às vezes a mulher está esperando aquilo, ou até a mulher também, porque a gente não pode também só falar que o cara é um troglodita, que não sabe se expressar, porque tem mulher também que não sabe se expressar, e às vezes esse problema de relação vai gerando uma questão com a masculinidade do homem, que isso pode fazer com que a próstata ela tenha uma alteração, né? Porque ela está ali, ela é responsável, a próstata ela é responsável pela questão da viscosidade do espermatozoide, né? Que ele é responsável pela vida, né? O homem e a mulher, quando eles se juntam para fazer a fecundação, por mais que hoje em dia tem até a questão de criar crianças numa cápsula, mas é necessário ter um espermatozoide e ter um óvulo, né? Então o cara ele é importante. E aí às vezes essa masculinidade faz com que até ele se torne mais infértil. Às vezes a infertilidade também está ligada a isso, né? A dificuldade de engravidar a mulher, se está todo mundo ok, às vezes está nessa questão do homem, que ele está se colocando de uma forma inferiorizada perante essa relação, que vai haver essa alteração. E a procura para fazer os exames também pode estar muito relacionada, né, à dificuldade da procura, por essa questão da masculinidade, dizer, eu vou ser gay se o cara for fazer o exame de toque em mim. Eu já fiz o exame de toque porque eu tenho histórico não de próstata, mas de câncer intestinal,
Então, eu já fiz colonoscopia, já fiz exame de toque. E quando eu fui fazer, na verdade a médica nem sabia o que eu ia fazer, a médica falou, deita, vira para o lado, abaixa a calça, opa, já chegou o meu dia. E tipo, não tem cerveja, não tem papinho, não tem beijinho, não tem nada. A pessoa chega lá, vai fazer o exame, é incômodo, primeiro que você não está preparado, primeiro que você não sabe o que vai acontecer, mas é uma coisa que, no meu caso, eu fiz porque eu sabia que um dia ia chegar, porque eu precisava fazer para poder investigar, mas para quem não tem isso na família, ou que não sabe, que tem muita gente que falece tendo câncer sem saber, porque vão dar outras complicações, é de saber que você está fazendo aquilo para você não ficar pior mais para frente, né? Porque se você descobrir isso com antecedência, né, no começo, ou só você ir fazendo a verificação para dizer, está começando a ter uma alteração e aí a gente vai começar a estudar para que não piore, você vai evitar muito transtorno para você. E não é só para você, né? A gente precisa falar também do emocional. O Ayrton falou, quando ele foi noticiado, o chão dele abriu quando ele soube. Isso acontece com todo mundo. Só que a gente precisa pensar o seguinte, se a gente tem família, vai abrir o seu chão, da sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus pais, porque é você que vai estar com o problema, é você que vai estar com a dor, é você que vai estar com a doença, mas todo mundo que está em volta de você, todo mundo que se preocupa com você, vai adoecer junto. Porque a pessoa não vai ter jeito de falar e talvez você vai estar num excesso de ansiedade, numa tristeza profunda, raiva, porque você vai perguntar por que comigo, né? E aí você vai começar a tratar todo mundo mal, e aí você pode acontecer o quê? De ter uma piora com isso, né? Ter uma piora dessa situação, ter uma piora da relação da rede de apoio, que é muito importante nesse momento. Então, por isso que é importante fazer a prevenção quando chega o caso, quando é indicado, quando o médico indica. Para quê? Para que a gente, enquanto homem, a gente não passe por isso, né? Não passe por essa dor, não é pela questão de fazer o exame ou não, mas é que você não passe pelo fato de ter e o fato de contaminar a outras pessoas com essa dor que vai acontecer com você. Tá certo que o Sistema Único de Saúde, às vezes as coisas são mais demoradas, mas a gente tem, por exemplo, em novembro, a possibilidade, enfrentando uma fila, de você ter acesso a esse exame de uma forma mais rápida. Quem tem plano de saúde consegue ter esse exame de uma forma mais rápida. Eu acho que precisa sim ter a vontade de querer olhar para si. As mulheres, elas são ensinadas desde o começo que elas precisam se olhar. Tanto é que, por mais que você perceba que o índice de câncer de mama nas mulheres também é um índice alto, mas metade das mulheres que são acometidas pelo câncer, a gente pode perceber que elas também não se cuidavam, não olhavam para si, porque as coisas provavelmente estavam muito mais adiantadas e ela não tinha a questão de fazer o autoexame, né? O homem, o autoexame não rola, então a mulher tem mais essa facilidade no câncer de mama e elas são acostumadas a isso, tem essa possibilidade, tem essa facilidade a mais do que o homem. Agora que a saúde do homem está sendo instaurada para poder fazer essa questão da prevenção, e isso é porque a prevenção ela ajuda tanto o Estado, com forma de não gastar dinheiro com você, e também ajuda você, que você não vai ter problema. Todo mundo aqui deve ter passado por algum problema de saúde grave, né, em algum momento da vida, nem que seja uma topada que te arrancou o tampão do pé, e a gente sabe o que é dor, a gente sabe o que é um problema. Imagina algo que você não sabe o que é uma coisa interna, está dentro de você, que não é só você passar um curativo, passar um metiolate, fazer nada. É uma coisa muito mais invasiva, né? Uma questão muito mais invasiva que dentro de você, que vai mexer muito com a sua cabeça. Porque quando fala câncer, né, você já pensa em estar careca, de você estar morto. Você fala câncer, você já liga a morte, né? Estou com câncer, estou morto. Em si já é pesado, né? Então imagina você ter que se trabalhar para dizer que você não está morto, que você precisa lutar, e nisso, como você vai receber dessa forma, toda a sua família, todo mundo que você ama, que você tem apreço, vai pensar dessa forma. Então é um trabalho assim, é quase como se fosse uma bomba atômica atingindo emocionalmente a sua família. E isso agrava muito mais.
né? Porque você se entrega à doença. A gente sabe que quando a pessoa se entrega à doença, ela morre rápido. Quando você se entrega à doença, a doença avança muito mais rápido, porque a gente precisa entender que emocionalmente a gente consegue lutar contra nossas doenças físicas, a gente consegue lutar contra as doenças físicas, tem muitas melhores por conta disso, e tem muitas piores por conta disso. Então, basta a gente passar a se cuidar mais e também procurar uma ajuda emocional, porque isso vai te fazer com que você se torne muito mais forte para poder enfrentar, se você por acaso tiver, e também, né, no caso, tirando o caso a questão do câncer de próstata, de vocês, todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema. A ajuda emocional, ela ajuda com essas questões, porque até a alergia, que assim, quase que 100% das pessoas têm uma alergiazinha para chamar de sua, ela vem de questão emocional. Então assim, a gente precisa também olhar para isso, procurar um médico e se cuidar emocionalmente. Bom, obrigada pela contribuição, acho muito importante a gente... Aquele ditado, né? Mente sã, corpo só, né? Uma coisa não anda diferenciando, né? E é importante nesse Setembro Amarelo, que a gente conversou sobre essas questões, né, mais específicas de saúde mental, a gente até trouxe, o colega psicólogo também trouxe o termo da descompressão, né, de como, você fala, todo mundo tem problema, né, todo mundo tem dificuldades, e assim, o quanto é importante a pessoa ter, cara, meu momento que não é comendo muito, que não é fazendo compras, meu momento de, não estou pensando em nada, pelo menos não estou pensando nos problemas, né, e é algo que a gente também procura investir aqui, né, quando a gente, durante as entrevistas a gente já perguntou, né, quem faça sua canoa baiana, né, porque é isso, né, nós somos seres complexos, a gente não é só trabalhar e pagar boleto, e quando a gente precisa ter um momento de conversão, principalmente num tipo de trabalho como esse, né, a socioeducação, dentro da segurança pública, a gente precisa tirar, de entrevistas, falando, não, como é que você faz? Ele, não, tira o uniforme e eu consigo tirar o degase. Ótimo, se a gente tira o uniforme e consegue tirar o degase. Mas a gente não é só isso, né? Tem gente que fica ainda com o degase no dia seguinte, né? Então é muito importante autoconhecimento, né? Autoconhecimento para autocuidado. O primeiro passo para o autocuidado é autoconhecimento, né? Você identificar as dificuldades do seu corpo e como vocês falaram, tirar o medo, né? Tirar o preconceito, porque só trabalho não ajuda em nada. E o estresse ajuda a elevar muitas doenças, né? A hipertensão, a diabetes. Sim, fora o estresse, né? Já é típico do trabalho. Aqui é um trabalho estressante, né? Na sua natureza estressante, né? A gente lida com o ato profissional, vocês lidam com meninos que não sabem, né? Que já fizeram lá fora ou até sabem. Então é um trabalho estressante que é muito importante que o servidor tenha esses momentos de parar e olhar para si, né? E ter esse autocuidado que é amor, né? A gente não consegue cuidar do outro, a gente não se cuidar. E aqui somos todos cuidadores. Todas as funções, eu cuidando dos servidores, vocês cuidando dos meninos, mas somos todos cuidadores. A gente está aqui na função do cuidado. E a função do cuidado tem que ser autocuidado. E a gente da área de saúde, a gente não tem que só pensar no cuidar do outro, a gente tem que se cuidar. Isso é fundamental. Eu, por exemplo, às terças-feiras eu estou ali na parte de feridas de pé diabético, mas chega no final da tarde eu estou lá. Eles vão lá fazer meu cuidado também. É isso aí. É descompressão. Tem que ser compensado. É isso. Muito obrigada. Eu tenho dever de casa, eu sei, eu tenho dever de casa, para a equipe do Viagem de Cabo Frio. Seria bom se tivesse mais gente, né? Que a informação passaria para mais outras pessoas. E às vezes tem pessoas que têm dúvida, mas às vezes não conseguem perguntar ou não sabem como perguntar. E às vezes num bate-papo desse, numa conversa dessa informal, ajuda a pessoa a desenrolar e questionar o que ele às vezes querem saber. Ou às vezes nem pergunta, mas no próprio ato dali da conversa já tira aquela dúvida que aquela pessoa tem. Eu confesso, quando se ofereceu, eu precisava levar um colega terapeuta. Por quê? Porque aqui eu aprendi muito, né? Não, porque eu falei assim. A gente assim, mas qual é
né? A Aí Terli que não falou. deixa eu falar. Aí eu Entendeu? Eu acho que sempre aprende, sempre aprende. Na hora que a gente senta pra conversar, é troca, sempre aprende. A Terli falou, Ayrton, eles lá querem que você vá lá, porque a Fernanda citou teu nome. Eu falei, mas eu não quero ir lá sozinho, não. Tem que arrumar alguém pra brincar. Ela disse, então eu vou ver lá um ou outro. Eu falei, não, deixa que eu vejo. Aí eu falei, aí eu mandei mensagem pra Cid. Não, e fez o link, foi, né? Total, assim, né? Fez o E ele link. aceitou de boa. Que bom, Não sei se ele ficou meio nervoso, meio tenso, Não, não, eu fiquei, né? Bom, a gente faz o convite para vocês irem conhecer o nosso trabalho lá no Núcleo Pix. A gente tem É diversas uma outras segunda, atividades. sexta, tá? E depois eu peço para ele passar o WhatsApp, né, para poder marcar. É, tem um WhatsApp lá também. Aí fica mais fácil. A gente pode tentar marcar assim, foi sexta, e sexta é muito esvaziado aqui, né? Aqui é. Uma quarta tarde, assim. Tem essa cultura, a gente ainda está implementando essa cultura da roda de conversa, né? Porque a primeira não, a gente tem que fazer algo, né, cultural mesmo, né? E que a gente parar o trabalho mesmo e dá para fazer, né? A primeira pessoa que eu pergunto é isso, se ele autorizou essa Setembro, acho que foi do Amarelo Suicida, né? a gente teve. É porque às vezes as pessoas falam, né, pô, vou parar meu trabalho para poder conversar. Não tem um hábito em si, Né? Mas tem situações que fazem. Em São Paulo é que são muito necessárias, feito isso, sabia? até para você parar da atenção, né? Parar dessa atenção. Não, eu faço grupo com familiares TEA, né? Como eu falei, do transtorno do espectro autista. E aí todo mês a gente tem um tema. As mães vão e trocam todo mês. No mês da mulher, o mês da mãe, o tema é pra você. Faz também. É porque as pessoas não querem falar sobre isso. Não é só falar, às vezes é cuidado mesmo. A gente leva. Não, só sem falar, ninguém quer expor seu problema, ninguém quer ser cuidado. Eu preciso de cuidado, então vem para ser cuidado. Não, se for assim, eu vou te ajudar a você cuidar do seu filho, vou te dar mais informações, eu vou te trazer uma fono, vou trazer uma nutricionista, você tem mais estratégias para lidar com seu filho autista. Elas vêm. Não, esse dia você precisa te cuidar, para a gente conversar sobre as suas vontades, sobre as suas necessidades. Elas vêm, não, estou ocupado, tem que levar, tem que fazer, né? Essa dificuldade. Ou então uma desculpa. As mães, e são assim, para os filhos, elas quebram tudo, elas vão, e requerem tratamento, reclamam, eles vão na escola e exigem cuidador, mas para si, não, depois. Esse tipo de constelação familiar, como é que funciona lá também? Sim, Interessante isso aí. Fala o serviço que tem lá, você falou comigo, né? Muita coisa que tem aqui. Esse constelação familiar, eu achei